Certa vez, um pai muito rico, ele tinha um filho que era muito, sabe, ele muito gastador, ele era um menino que não estava agarrado com nada, e ele só sabia comprar, 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 gastar, festejar. E ele era um jovem que não tinha propósito na vida, tinha o seu pai sempre ali para poder cuidar dele, para poder ajudar ele. E então ele descobre que seu pai estava perto de morrer, seu pai desenvolve uma doença muito forte e ele está perto de morrer. E aí o seu pai vira para o seu filho e fala: filho, segura o filho pelos braços assim, né? Filho, você vai me prometer uma coisa. Aí ele olha assustado pro pai dele: que é isso, pai? Você tá ficando doido? Você vai prometer para mim que você vai se matar, você vai se enforcar depois que eu morrer. Aí o filho falou assim: como assim, pai? Que você tá ficando doido? Aí o pai: vem cá, me acompanha. Aí o filho foi acompanhando o pai, foi andando. Eles foram andando até chegar a um campo daquele pai, um campo de plantação e tal. E aí eles entram em um depósito, eles abrem a porta e descem, está chegando no depósito. E aí o pai mostra ao filho a forca que ele tinha criado. Uma forca para que ele se enforcasse nela. Para aquele filho, que o seu próprio filho se enforcasse nela. Não tinha, não para outra pessoa. Aquela forca foi feita especificamente para o seu filho. E aí ele falou assim: meu filho, prometa para mim que depois que eu morrer e você assumir todos os meus bens, depois que você tiver gastado tudo, depois que você tiver vendido tudo, não venda esta parte das nossas propriedades. Não venda esse campo, não venda ele. Você vai prometer para mim que depois que você estiver devendo todo mundo, você estiver no fundo do poço, estiver devendo tudo, tiver vendido todas as nossas propriedades, gastado tudo, você vai vir aqui e você vai se enforcar. Aí o filho: que é isso, pai? Você promete para mim, meu filho? Tá bom, pai, eu prometo. O pai foi, pegou a chave daquele depósito, entregou nas mãos do filho. E aí eles voltaram aos seus afazeres. Depois passou-se alguns anos, aquele pai morre e aquele filho se torna detentor de toda a riqueza daquele pai. E aí aquele filho, sem ter noção nenhuma de administração, de multiplicar recursos, ele começa a fazer muita festa, e faz festa cara, e chama amigo de cá, chama amigo de lá, e começa a fazer muita festa, começa a gastar demais, ele começa a farrear, ele começa a comprar muito, e ele começa a fazer muitas dívidas, nas quais ele não tem condição de pagar. Ele fez algumas dívidas, pagava, pois tinha dinheiro sobrando, mas aí ele começou a acumular muitas dívidas que ele não era capaz de pagar. E o que ele tinha que fazer para poder pagar as dívidas? Começou a vender carros, começou a vender propriedades, começou a vender móveis e imóveis, começou a vender isso, começou a vender aquilo, veículos, vendeu iate, vendeu isso, vendeu helicóptero, e foi vendendo, e foi vendendo, e foi vendendo, e foi vendendo, até que chegou, ele não tinha mais nada para vender. Ele estava atolado de dívidas, não tinha mais nada para ele vender. Só que aí ele começou a se sentir mal com aquilo, decepcionado, no fundo do poço. Ele se lembra da fazenda do seu pai, uma fazenda a qual ele cresceu com seu pai, ele passou um bom tempo com ele. E ele se lembra daquele campo que o seu pai tinha falado para ele não vender, deixar por último. E ele vai e visita aquele campo, ele olha para um lado, olha para o outro, e ele pensa: nossa, meu pai pediu para eu não vender isso aqui. E ele se lembrou da forca, ele se lembrou do depósito. Falou assim: meu Deus, agora eu vou ter que me matar, eu não acredito. Meu pai bem sabia que eu ia gastar tudo, o que eu vou fazer? Eu vou ter que me matar. E ele vai, abre a porta daquele depósito, desce as escadas, ele vê a forca lá, com a corda preparada para ele se matar. E então ele põe uma cadeira, sobe em cima daquela cadeira ali, põe a corda no seu pescoço para poder se matar e começa a chorar. Ele dá uma crise de choro. Ele começa a chorar: ô pai, me perdoa. Eu não queria ter feito isso, pai, me perdoa. Ô meu pai, me desculpa. E ele começa a chorar desesperado. E acontece que ele decide, ele começa a chorar e fala: eu vou me matar. Ele vai da cadeira, ele está em cima da cadeira, ele pula para a morte. Quando ele pula, vai se enforcar, ele sente a corda apertando, ele só escuta um estralo. Prá! Era a madeira da forca quebrando, e ele senta, cai de bunda sentado no chão. E aí
ele começa a sentir uns trem batendo na sua cabeça, ele tá assim, ai, 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 ele começa a olhar pro chão, ele começa a ver aquele tanto de pedra preciosa pro chão afora caindo. E é pedra de tudo quanto é tipo, pedra que ele talvez nunca tinha visto na sua vida, aquele monte de pedra preciosa caindo. Ele não entende nada, ele começa a olhar pra cima e vê os trem caindo na cabeça dele. Ele olha e fica desesperado. Que é isso? Que é isso? Depois que toda aquela quantidade de pedras caem, cai um pedaço de papel, uma folha de papel em cima da sua cabeça, ele pega aquela folha sem entender nada, e aquela folha estava escrita assim: ó, meu filho, se você está lendo essa carta, foi porque tudo que eu falei que ia acontecer, aconteceu. Você gastou todos os nossos bens, você vendeu todas as nossas propriedades e você tentou se enforcar. Mas eu fiz essa forca com material fraco, para que depois que você colocasse a corda e pulasse, o material quebrasse. E assim que quebrasse, todas as joias que eu tinha guardado para você, elas caíssem. Pois você foi preparado, o seu erro te levou ao preparo, pois agora você sabe o que fazer. Eu estou te dando uma nova oportunidade agora, meu filho. Você agora vai pagar suas dívidas e tudo que você vai pagar ainda vai sobrar muito dinheiro para você administrar e viver bem pelo resto da sua vida. Aproveite essa chance que eu estou te dando e faça diferente agora. Todas as vezes que nós nos afastamos da casa do Pai, nós vendemos a nossa herança para o mundo, pois quando aceitamos a Jesus Cristo, nos tornamos corredeiros com Ele da herança de Deus. Nós passamos a ser herdeiros do céu, da eternidade. Mas quando nós morremos espiritualmente, né, nós vendemos essa nossa herança, né, nós abrimos mão dela, nós perdemos tudo e começamos a desfrutar das coisas do mundo, e perdemos tudo aquilo que Deus tinha nos dado. Vem o Filho de Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, morre em nosso lugar. E Ele vai e nos dá riquezas, Ele paga a nossa dívida e Ele nos dá mais uma vez a chance de viver tudo novo de novo. Você que está desviado, você que está distanciado da presença do Senhor, não ligue para as pessoas que estão te julgando. Eles são mais, se for bobear, mais necessitados de você que você da graça de Deus. Pois se eles estão te julgando, eles não estão entendendo o propósito de amor ao próximo. Eles estão sendo pior do que o irmão do filho pródigo. Mas você que se distanciou por algum motivo da presença de Deus, saiba que Deus, Ele está disposto a sempre te dar uma nova oportunidade. Saiba que Deus está sempre disposto a te dar uma vida próspera. Ele está sempre disposto a te dar riquezas para você viver bem nessa terra e para você assumir a maior riqueza de todas, o maior presente de todos, que é a salvação. Não tenha medo, volte para os braços do Senhor, volte para onde você nunca devia ter saído. Deus ama muito você.